Boa tarde a todos, bem-vindos aqui a mais um evento da Shield, mais um webinar que a gente traz aqui à tona, dessa vez com um tema um pouco distinto, mas que conversa muito aqui com a ótica dos Estados Unidos, justamente para a gente destacar um webinar de como serão as declarações fiscais, principalmente para aqueles residentes que possuem patrimônio nos Estados Unidos e também como residente fiscal aqui no Brasil. Vim aqui hoje com a Adriele Oliveira, nossa sócia responsável aqui pelas obrigações fiscais americanas. Então, Adriele, se pudesse apresentar aqui, acho que uma cara comum, mas um pouco nova também aqui para alguns dos nossos participantes. Boa tarde a todos, um prazer falar com vocês. Acho que o último de Tax Return de quem pôde participar, falei um pouquinho aí das declarações, dos formulários, prazo de arquivamento. Hoje o tema vem um pouco diferente para a gente falar um pouco mais das preparações. Então, muito prazer, sou a sócia aqui responsável na parte das obrigações fiscais da Shield. Sintam-se à vontade em enviar as dúvidas aí no nosso questionário. Boa. Vamos lá, então. Vamos começar aqui com o nosso slide aqui comum. Então, durante as suas dúvidas, durante o evento, vocês podem encaminhar suas dúvidas. A gente sempre deixa aberto aqui o Q&A para que vocês possam discutir, ver o que vocês estão precisando. Se algum dos nossos pontos que destacamos aqui ao longo da apresentação não ficou claro, então sinta-se à vontade. Aqui é sempre um momento de a gente compartilhar as informações e trazer aqui mais fundamento e conteúdo à academia, tá bom? Paralelamente, vocês podem escanear esse QR Code. O QR Code ele sempre fica no rodapé aqui dos slides, então vocês falarem com algum dos especialistas, ficar com alguma dúvida, porque muitas vezes acaba evoluindo aqui para um segmento, uma execução de um projeto em específico. Então fique à vontade, podem escanear o QR Code e entrar em contato com qualquer um dos nossos especialistas, que a gente está 100% à disposição para poder ajudar todos os nossos clientes, parceiros. Já vi aqui alguns participantes aqui no hall que são grandes parceiros. Um pouco da nossa história, porque também tem gente nova aqui, né? Então, um pouco da nossa história. A Shield surgiu como um braço do Grupo Ativora, que foi fundado em 2012. A gente criou uma unidade de negócios em 2015 e a gente, para atender somente os clientes do Grupo Ativora, em 2018 a gente decidiu atender clientes não ligados à Ativora Global. Então, em 2022, a gente abriu aqui o segmento de serviços com a criação da marca da Shield International Tax. Então, para a gente já garantir aqui uma independência na prestação de serviço, uma unidade de negócios independentes. E também a gente criou aqui, no mesmo ano, em 2022, a Shield West Tax, que foi um LLC nos Estados Unidos, no qual a gente presta serviço de Tax Return com CPA aqui interno. E aqui é o objeto hoje do nosso webinar, da nossa discussão aqui. O que a gente faz? Qual é muito do objeto da Shield? Tá? Então, a gente é especializado em assessoria tributária e sucessória para aquelas pessoas físicas no Brasil que detêm investimentos no exterior. Então, a gente trata de todos os reportes fiscais, sempre aqui garantindo um ponto focal em português, para a pessoa física que detém investimento nos Estados Unidos. Então, a gente já fez mais de 600 estruturações lá fora. A gente atua aqui hoje de uma maneira recorrente com mais de 200 clientes. Arquivamos 300 tax returns anual, temos clientes dos mais diversos países de residência, além de fazer aqui a parte dos balanços offshore de maneira anual, agora obrigatório pela 14754, pela nova legislação. Quem são os executivos, quem está à frente hoje em dia da Shield? Nós temos aqui o Pedro Barreto, Pedro Chairman e o founder aqui do todo o grupo, a Adriele, que muito bem nos foi apresentada, que é que toca toda a parte do US Tax, é a sócia responsável pela gestão fiscal aqui dos nossos clientes da Shield e eu, que toca aqui toda a parte de reestruturação societária, o estudo da legislação. Então aqui eu toco toda a área de wealth planning, como chamamos, né, do planejamento patrimonial e sucessório. Paralelamente, nós temos aqui um canal, funciona como se fosse uma comunidade no WhatsApp. Então, ninguém pode ver, é um grupo privado, então ninguém pode ver que você está lá, as pessoas não discutem pontos específicos, a gente centraliza todas as discussões tributárias, principalmente nos últimos anos, que tem sido super agitado, nesse canal, para que o cliente ele sempre esteja aqui
em primeira mão ele esteja, saiba das notícias, tudo que envolve aqui os temas de planejamento patrimonial e sucessório. E aqui hoje, inclusive, já dou em primeira mão que o Haddad vai dar um pronunciamento hoje no fim do dia. Muito possivelmente, dizem aqui os jornais, que vai dar uma faixa de isenção maior a título de imposto de renda. Então é algo que certamente estará no radar. Então os clientes eles já saberiam isso aqui com antecipação. Para escanear, é só apontar a câmera para o celular e escanear esse QR Code. Antes de entrar aqui no conteúdo em específico da nossa discussão, a gente sempre faz o disclaimer que aqui não se configura aqui como uma recomendação profissional. Nosso intuito aqui é somente contribuir com o debate, principalmente sobre a ótica aqui dos Estados Unidos. Aqui eu e a Adriele aqui nós não temos os certificados necessários para dar opiniões legais sobre os Estados Unidos. Então, a ideia aqui é contribuir com o debate muito com base na nossa prática e qualquer discussão aqui não se configura como um aconselhamento. A gente sempre recomenda consultar um especialista sobre o tema. Entrando agora na preparação da Tax Season, André, fica à vontade. Acho que você pode falar aqui melhor do que eu sobre o assunto. Obrigada, Eric. Bom, gente, a gente separou aí alguns tópicos. O primeiro tópico é a preparação dessa tax season, né? O que a gente precisa fazer? Então, a gente colocou alguns pontos que a gente acha importante que cada um agora nesse momento aí, né? Porque em janeiro a gente abre oficialmente essa parte de declaração nos Estados Unidos. Então, agora é o momento que a gente tem para entender, reunir documentação, verificar se está tudo atualizado. Então, a gente separou esses 6 tópicos aqui. O primeiro são os documentos, né? Os documentos necessários para a gente elaborar essa declaração. Então, os documentos de renda e os documentos de deduções, de créditos, né? A depender se você tem uma família e tem a questão da educação, que é um crédito, um benefício fiscal nos Estados Unidos. Então, é o momento que a gente tem para separar toda a documentação. É importante lembrar que alguns documentos a gente só vai receber ali em janeiro, fevereiro, no início do ano subsequente. Então, agora é organizar os documentos que a gente tem e no início do ano que vem, já separar esses documentos que a gente vai recebendo aí ao longo do ano, tá? O segundo ponto é a parte das informações atualizadas. Por que a gente colocou esse ponto? É importante a gente verificar qual é o endereço que está registrado junto ao fisco americano. O endereço é algo muito importante, porque o endereço, a gente recebe as notificações no endereço cadastrado junto ao fisco americano. Então, caso o endereço esteja desatualizado, pode ser que o fisco envie algum tipo de notificação e você não venha receber essas notificações por conta do endereço desatualizado. Então, às vezes, também a pessoa realizou, né, casou e mudou de nome. É importante também verificar qual é o nome que foi registrado e realizar essas atualizações, porque é importante, tá? Terceiro ponto, o ITIN. O ITIN é como se fosse o número de identificação fiscal nos Estados Unidos. Por que esse ponto é importante? Porque normalmente as pessoas realizam essa emissão do ITIN, mas não verifica se ainda está válido. E quando o ITIN ele deixa de estar válido, você tem problemas com o processamento da declaração. Então, caso você tenha aí uma declaração que está em atraso de restituição, provavelmente você pode ter algum problema aí no seu ITIN. Então, a gente sempre também verifica se o ITIN está válido, porque aí evita esse atraso de processamento da declaração e, consequentemente, atraso na restituição. Status de arquivamento e classificação fiscal da empresa. Esse quarto tópico a gente separou em 2, né? No nível da pessoa física e no nível da empresa. No nível da pessoa física, o status de arquivamento é importante, porque nos Estados Unidos a gente tem 5 opções de você declarar. E cada opção ele vai ter um benefício. Por isso que também é importante você consultar com o seu CPA, com o seu consultor. Pode nos procurar também, a gente tem nossas consultas tributárias, a gente tem planejamento tributário que envolve esse tipo de análise, porque aqui é importante você entender se é benéfico você declarar, né, de forma individual, em conjunto, casado, mas arquivando separadamente, como chefe de família. Enfim, aqui a gente tem algumas opções de arquivamento, que a depender pode ser aí um planejamento para você pagar menos impostos. Tá? E a classificação fiscal da empresa por conta do deadline. Então, às vezes você tem uma empresa que é uma LLC, mas ela mudou a classificação fiscal e hoje o fisco entende que ela é uma corporation. Então, os prazos elas são diferentes. Então, é importante você se atentar aqui qual é a classificação fiscal da empresa e perceber que existem, né, 2 classificações, a parte societária e a parte fiscal.
Então, é entender isso. O sexto tópico é sobre o prazo, que eu vou falar um pouquinho também. E então a gente separou desses dois tópicos. E o quinto é o responsável da sua declaração. Então, muita gente que mora nos Estados Unidos, às vezes elabora a sua própria declaração, e muita gente opta também em contratar um CPA. Então, nesse momento é importante você entender e decidir quem vai ser o responsável, porque você precisa contratar um CPA. Os preços eles vão, né, sofrer alterações durante o ano. Então é importante também que você envie a documentação com antecedência para que você consiga entregar a declaração o mais rápido possível. E em relação ao prazo de arquivamento, que eu comentei um pouco no quarto tópico, que é justamente isso, né? Para cada classificação fiscal de empresa, você tem um arquivamento, um prazo diferente. Então, você tem um prazo ali de 15 de março e 15 de abril, que ele pode ser postergado para 15 de setembro e 15 de outubro, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre essa extensão de prazo. Então, é muito importante que você tenha os prazos em mente para que você cumpra esses prazos e evite aí uma possível penalidade, de multas e juros. Perfeito. Aqui contribuindo um pouco ao debate, é importante a gente destacar que existe um desafio cultural muito grande entre Receita Federal americana e Receita Federal brasileira. Qual é essa diferença cultural? Aqueles que já têm aqui alguma prática com o fisco americano devem notar que existem hoje em dia muita emissão de cheques, tem muita documentação que ainda é física. As declarações de imposto de renda, elas já vi declarações que têm mais de centenas de páginas. Quanto à declaração aqui brasileira, algumas declarações você consegue pagar via Pix, é tudo online, digitalizado. E é um desafio cultural muito grande. Às vezes os clientes falam, Érico, eu estou com a notificação que eu recebi, meu Deus, o que é que eu faço? Então, é importante aqui, justamente, para você mitigar esse desafio cultural, ter tudo organizado e às vezes até contar com assessoria que organize isso para você. Porque, como eu disse, é um desafio muito grande. Vamos passar aqui para o prazo de arquivamento. Então, quais são? A gente tem aqui dois prazos de arquivamento para duas situações distintas e duas empresas distintas. Então, Andrei, fica à vontade. Exatamente, como eu comentei, né, de você entender ali qual é a classificação fiscal da sua empresa. Então, para a empresa partnership, o prazo é 15 de março, o primeiro deadline, e para corporations e pessoa física é 15 de abril. Esse prazo ele pode ser postergado, como eu comentei anteriormente. Basta você enviar um formulário de extensão ao fisco americano. Esse formulário é gratuito, você pode submeter, e a extensão ela é automática, né, então não precisa de uma aprovação. E é muito importante você realizar esse tipo de extensão, porque mesmo que você realize a declaração dentro do prazo ou planeje enviar, se você solicitar essa extensão, você tem mais 6 meses. Então, caso você tenha alguma documentação ali pendente, principalmente K-1s, que normalmente atrasa na hora de você fazer a declaração, a gente sempre costuma aqui indicar para os nossos clientes realizar a extensão, e tentar realizar a entrega dentro do primeiro deadline, mas caso não seja possível por falta de documentação, a gente tem aí esse prazo de mais 6 meses. Então, qual é o prazo que ele passa a ser depois que você realiza o pedido da extensão? Para a empresa partnership, a gente tem 15 de setembro, e para as empresas corporations, ou pessoa física, 15 de outubro. Então, aqui é um ponto importante. Quem realiza a extensão, tem gente que pergunta se está sujeito a auditorias ou se tem algum ponto negativo de realizar a extensão. Na verdade, aqui é algo muito comum nos Estados Unidos realizar a extensão, então a gente indica, não é porque você realizou a extensão que você estará sujeito a uma possível auditoria, é simplesmente para você ter um tempo hábil para você declarar corretamente, ter todos os documentos, suporte e entregar a declaração correta. Porque não adianta também você entregar uma declaração, depois receber algum documento adicional, aí vai ter que realizar a retificação daquela declaração. Então, a gente sempre indica aí, primeiro esperar a documentação toda, e aí, como base, o que você pode saber é analisar a declaração do ano anterior. Então, olha ali o que você declarou naquele ano, quais foram os novos investimentos, para entender o que vai ter de diferente de um ano para o outro, que aí você vai conseguir ter uma base de todos os documentos, ou relembrar, né? Porque às vezes são muitos documentos e você acaba esquecendo algum tipo de formulário, receber um 1099, mas ainda faltou outro. Então, a gente sempre aconselha também olhar essa declaração do ano anterior para refrescar aí os documentos que a gente precisa esperar para declarar. Acho que uns pontos aqui que a gente pode discutir é justamente os K1s, né?
Uma grande parte aqui dos nossos clientes, fazem investimentos em real estate no mercado americano. E você tem um desafio com um operador. O operador é um incorporador imobiliário, a pessoa que realiza os investimentos, que eles emitem para você um K1. O que é um K1? K1 funciona como se fosse um informe de rendimento da empresa. Então, para mostrar para a empresa o quanto teve ali de lucro, da depreciação do imóvel, vem, como eu disse, todas as informações para você importar para a sua LLC, tributada como corporation, partnership nos Estados Unidos. Só que é muito raro você ver na prática a emissão de um K1 antes de abril. É muito raro. Então, via de regra, os Q1s eles chegam ali em julho e agosto. Justamente por conta disso, a gente pede as extensões do prazo para via de regra, 15 de outubro. Via de regra, os nossos clientes eles têm essa estrutura que precisa de uma corporation. Então, a gente pede a extensão por mais 6 meses para a gente entregar em outubro. Só que isso tem consequência. Quais são as consequências de você pedir uma extensão? Primeiro de tudo, você tem aqui uns juros, que teoricamente o imposto ele teria que ser pago em abril. O imposto ele não foi pago em abril porque o operador ele demorou de encaminhar o K1. Então a gente vai entregar em outubro. De abril até outubro ele corre um juros, então muitos clientes, como eu disse, é o desafio cultural. Eles olham assim e falam, Eric, estou pagando assessoria, faço tudo isso, mas por que os juros? Então muitas vezes é por conta disso, o K1 ele demora para ser emitido. E o segundo ponto é a multa também, que é o late filing. Então você tem uma multa, a multa é quase como irrisória, mas aquele cliente que olha ali na vírgula do imposto, ele vai ver essas duas variáveis lá, que em alguns momentos incomoda, e incomoda até com razão, mas muito por conta, era uma dor da operação a nível dos Estados Unidos. E o que que a gente recomenda para que isso não ocorra? Drey, vamos lá. Exatamente, o Eric adiantou aí com relação aos pagamentos, mas é justamente você precisa realizar os pagamentos de forma estimada trimestralmente. Então, o governo americano ele quer receber os impostos durante o ano. Então, à medida que você ganha, você tem que pagar imposto. E o que que ele fala, né? Qual é a metodologia de pagamento de imposto? Ou retenção na fonte, ou pagamento estimado durante o ano. E aí, normalmente, quando a gente fala que o cliente precisa pagar ali durante o ano de forma estimada, a primeira pergunta é: mas qual o valor do meu imposto? Se eu ainda não recebi meus documentos, como é que eu vou saber qual o valor que eu vou pagar a cada trimestre? O que que o governo americano ele aconselha? Você pode realizar o pagamento com base no ano anterior. Se você realizar o pagamento com base no ano anterior, você elimina aí esses juros e multas dos pagamentos estimados. Então, tem clientes que, por fluxo de caixa, prefere não realizar esse pagamento, sabe que está sujeito a multas e juros, mas prefere pagar durante o arquivamento, quando de fato souber ali qual é o imposto. E tem pessoas que se incomodam, como o Eric falou, dos juros e multas e preferem pagar ali de forma antecipada, porque o valor dos juros e multas é calculado com base no valor do imposto. Então, a depender do valor do imposto, esse valor pode ficar relevante caso o imposto seja alto. Então, normalmente, quando você tem aí uma previsão de venda, né, de algum ativo, algum investimento, vai ter um ganho de capital alto, normalmente as pessoas já ali tendem a realizar esse pagamento de forma estimada. Então, o que que a gente faz? Você pega o valor da declaração do ano anterior e divide esse valor em 4 vezes, né? Como se fosse assim, porque a cada trimestre você precisa pagar uma parcela. E aí a gente colocou os deadlines, né? 15 de abril, 15 de junho, 15 de setembro, 15 de dezembro ou janeiro, depende se for empresa ou pessoa física, mas esses são os deadlines que você precisa pagar imposto durante o ano. Se você não realizar esse pagamento de imposto, você vai estar sujeito à penalidade de não pagar de forma estimada o imposto. E aí, nos Estados Unidos, a gente tem 3 tipos de penalidade de pagamento de imposto em atraso. O primeiro é justamente esse, pagamento de imposto estimado que você não realiza. O segundo é o que Eric também tinha comentado no slide anterior, que você pagar depois ali do primeiro deadline. Então, teoricamente, o imposto deveria ser pago até 15 de abril até 15 de março, depender ali da empresa, e se for pessoa física, 15 de abril. Mas aí você realizou os pagamentos estimados, quando chegou durante o ano que você já recebeu toda a documentação, você percebeu que o seu imposto era maior
do que você pagou de forma estimada. Então, não é porque você pagou o valor de forma estimada que você vai estar isento de um possível juros e multas. São juros, e multas diferentes, as penalidades elas são diferentes. Essa outra penalidade é caso você tenha pago a menor, depois do primeiro deadline. Então, por exemplo, você tem uma empresa partnership ou corporation, vamos colocar um exemplo, uma empresa corporation. Então, você deveria pagar ali até 15 de abril. Só que você vai pagar no final quando você realiza o arquivamento da declaração, que é até 15 de outubro. Suponha que você realizou o arquivamento da declaração em setembro. Então, de abril até setembro vai correr juros sobre essa operação. E esses juros é 1% a cada mês. Então, a gente tem que sempre ficar observando quando a gente tem um evento diferente, um evento de venda, de ganho, é importante a gente analisar, porque às vezes esses juros e multas somados, ele se torna relevante. Então, o primeiro ponto é pagar de forma estimada, que a gente evita aí esse pagamento, essa penalidade de juros e multas por não pagar o imposto de forma estimada. O segundo é caso tenha algum evento de venda que você já sabe que o imposto que você pagou do ano anterior vai ser diferente do ano corrente, então já realiza um pagamento ali a maior até o primeiro deadline, porque talvez você fique ali menos, ou o valor do juros e multas vai ser um pouquinho menor do que você pagaria se você deixar para pagar junto do arquivamento. Então, são essas observações que a gente sempre costuma falar com os clientes, porque eles normalmente não entendem, né? E na declaração vem separado quais são os juros e multas. E aí ele fala, mas eu paguei o imposto estimado. Tá, você pagou o imposto estimado, esse imposto estimado foi inferior ao devido, então você está sujeito a multas e juros pelo pagamento em atraso, porque não realizou esse pagamento até o primeiro deadline. Então, são essas confusões que às vezes, né, principalmente os brasileiros, tendem a perguntar, a questionar, que a gente gosta de deixar claro para os nossos clientes. Exato. E aqui é uma dificuldade, porque muitas vezes você percebe que são números deadline. Então tem um 15 de abril, tem outro 15 de junho, tem outro 15 de setembro, outro em 15 de dezembro. E às vezes o cliente fala, Érico, eu estou vivendo pagando imposto. Eu vivo para pensando em tributação. Aí cada um tem aqui seu apetite, tem um desafio aqui de pensar qual a melhor forma. Normalmente aqueles que já têm uma assessoria aqui mais robusta, então a assessoria coordena com a gente o que a gente chama do Estimated Tax. A gente sempre recomenda que seja feito, mas alguns não querem encarar, falar, vou pagar tudo de uma única vez, eu não quero aqui para fim de fluxo de caixa pagar picadinho a cada trimestre eu realizar aqui o pagamento de imposto. É uma operação em que você tem fontes de rendimento em outro país que não é o seu. Então, via de regra aqui pela tributação das bases universais, a gente tem que fazer aqui o pagamento lá nessa jurisdição onde existe a origem da renda. E agora esses pagamentos estimados eles vão ser de extrema importância, mas a gente vai falar um pouco disso quando a gente falar dos impactos da lei, porque agora, né, devido à compensação que você pode compensar aqui no Brasil, mas isso a gente vai falar no último tópico, mas só para a gente se atentar ao quão importante você realizar esses pagamentos de forma antecipada. Bom, aqui a gente está falando um pouco das notificações. A gente colocou um pouco também essa foto aí que demonstra mais ou menos como é que o cliente recebe uma notificação. Às vezes o cliente pergunta se é verdadeira, né? Se é isso mesmo, por que que ele está recebendo essa notificação. Então a gente colocou aqui alguns exemplos do motivo do fisco americano enviar essa notificação para você. Então, os principais são informações inexatas. Então, ele identificou ali alguma coisa que não está muito consistente, aí ele envia uma carta perguntando um pouco mais sobre aquela informação e pedindo documentos adicionais para que você envie, para que eles possam, de fato, verificar se está correta a informação que foi declarada. Então, normalmente eles enviam e a gente tem que enviar os documentos que foram solicitados, normalmente na própria notificação, eles informam quais são os documentos adicionais que você deve enviar, e aí a gente envia, responde ao fisco essa notificação e aguarda o retorno para ver se foi processado ou não. Caso contrário, vai enviar uma nova notificação pedindo, né, o que de fato eles precisam, o que de fato não ficou claro. Tá? Aqui a declaração fora do prazo de arquivamento, esse também é um outro clássico. O cliente acabou enviando fora do prazo, não realizou ali a extensão e acabou, né, era para ser 15 de abril, acabou enviando 15 de outubro, e não realizou a extensão, então entregou fora do prazo, você vai receber uma notificação.
não declarar a totalidade da renda ou declarar deduções não qualificáveis. Então, ele vai sempre verificar nas linhas lá, principalmente nas linhas de deduções. É importante que cada linha seja informada na linha correta, porque a gente já viu notificações que às vezes ocorrem, porque a pessoa tem um crédito, às vezes uma retenção na fonte, que no K1 vem ali um withhold informando que já foi pago ali em determinado estado, mas porque aquele withhold não foi informado na linha de retenção, foi informado em outras deduções, às vezes o fisco americano volta com uma notificação querendo entender o que que é essa dedução. Então, você tem que informar que foi um withhold, enviar o K1, enviar as informações de suporte, para que ele entenda que, na verdade, foi uma informação inexata naquela linha. E aí você, às vezes, tem que retificar a declaração, colocar na linha certa, para poder, de fato, ter ali ou uma restituição ou um imposto a menor. Porque o que acontece? Que a gente viu, por exemplo, o cliente ele tinha, na verdade, uma restituição. E aí o fisco americano ele rejeitou essa linha por conta que ele não entendeu o que que era esse crédito. E aí, ao invés de ter uma restituição, o cliente ficou com o imposto a pagar. E aí a gente teve que informar ao fisco justamente que aquela dedução era devida, enviou as documentações de suporte, retificou a declaração para que de fato ele tisse essa restituição. Então, por isso que é muito importante a questão do CPA, da empresa que vai te ajudar a fazer essa declaração do imposto de renda, porque às vezes você recebe essas notificações, não sabe ali o que fazer, acaba pagando o imposto, recebe a notificação que você tem um saldo devido, paga aquele imposto, mas na verdade era só contestar enviando as documentações de suporte necessárias para que você de fato tenha o seu crédito. Então, é muito importante se atentar às notificações e entender o que que ela pede, porque às vezes a pessoa recebe a notificação, já fica um pouco assustada e se tem algum valor de imposto já quer pagar porque não quer ter problema com o fisco americano, mas é importante você ler a carta como um todo, entender o que que o fisco americano está solicitando para você. Solicitação errônea de reembolso, às vezes, de fato, a pessoa não tinha um crédito, informou ali uma dedução errada, e aí, consequentemente, ela tinha uma restituição, mas aí, nesse exemplo, é um pouco ao contrário do que eu acabei de te falar. De fato, aquela dedução, ela não era devida e ele não tinha nenhuma restituição a receber. Então, o fisco americano, ele de fato vai negar e você vai ou zerar ou ter um imposto devido sobre aquela declaração que você enviou solicitando algum pedido de restituição e pagamento suficiente de imposto. Então, o que acontece às vezes como você tem esses juros e multas que você precisa calcular, e quando você arquivar a declaração, você pagar o valor do imposto, mais esses juros e multas, para de fato ter o imposto ali devido, às vezes o cliente paga um pouco a menos, e aí esses juros e multas ele não foi calculado de uma forma certa, porque na hora de entregar a declaração, normalmente o CPA calcula os juros no momento que ele entrega a declaração. E aí, às vezes, o cliente está viajando, demora para assinar, demora para enviar a declaração e processar isso junto ao fisco, e aí isso incorre em dias ou às vezes meses, e aí vai ter mais juros e multas ali em cima. Então, às vezes ele recebe ali um remanescente de juros e multas de US$ 60, US$ 100, às vezes é um valor irrisório, mas de fato tem que pagar para ficar em compliance e realizar essas quitações junto ao fisco americano. Exatamente. Apenas contribuindo aqui com alguns pontos. Receber notificações do IRS, que é o fisco americano, é mais comum do que parece ser. Que no Brasil, a gente que quando processa as nossas declarações, aqueles que processam da maneira correta, via de regra não tem lá a declaração da processada e você recebe às vezes reembolso, é super rápido no Pix. Você receber uma notificação do fisco americano é mais comum do que eu vejo aqui no Brasil, tá? Então, a grande parte aqui das pessoas, elas recebem as notificações. Às vezes é só solicitando novas informações, às vezes você tem um saldo de imposto residual a pagar porque você demorou para poder assinar a declaração, mas eu vou chamar a atenção aqui para o terceiro bullet, que é a declarar deduções não qualificáveis. Pego muito aqui na prática, Eric, fui para Disney e quero colocar isso na conta da minha corporation. Falar que é despesa de viagem porque eu fui consertar meu apartamento nos Estados Unidos, em Miami. Não tem nexo de causalidade, não tem vínculo societário aquele gasto com aquela propriedade.
E às vezes os clientes eles gostam muito de colocar despesas de viagem, hotel, Uber, alimentação, transporte, enfim. E muitas vezes a gente já viu aqui na prática isso, que são deduções não qualificáveis, e aqui vai incidir não só o imposto, como também a multa e o juros sobre esse valor que não deveria ser deduzido. Essa aqui talvez seja uma das piores das hipóteses que a gente tem aqui para notificação. Por isso que às vezes a gente tem que fazer aqui um trabalho de assessorar o cliente, falar que isso não é despesa dedutível, não só sobre a ótica de lá, mas também sobre a ótica do Brasil, e falar, isso aqui não é o correto a se fazer. E a gente sempre dá aqui a opção mais conservadora para que o cliente tenha aqui não seja surpreendido com essas notificações de uma maneira ruim, né, que a gente está chamando, embora seja comum. E as notificações, só complementando, né? Não é só para em relação a imposto. Então, às vezes você recebe algum tipo de notificação, mas é para processar aquela restituição que ali está em atraso, que você ainda não Exato. recebeu. Porque diferente do prazo de pagamento de imposto, que você já tem ali os deadlines, as datas certas que você deve pagar, para restituição, a gente tem ali uma estimativa, mas às vezes essa estimativa foge um pouco, né? Normalmente para declarações em papéis, o fisco fala que até 6 meses você recebe ali essa restituição, mas a gente recebe, às vezes, restituição depois de um ano e meio. Então, esse tempo às vezes duplica. E às vezes o cliente fica um pouco ansioso querendo receber aquela restituição. Então, às vezes, recebeu uma notificação, o endereço está desatualizado, e aí acabou não recebendo a notificação que o fisco está ali pedindo algum documento adicional para processar ou informar que o IT não está válido. Então, tudo isso é muito importante no momento da declaração. Por isso que esse preparo é essencial. Né, analisar os documentos, verificar as informações que estão atualizadas, se tiver alguma restrição pendente, já ligar o alerta em relação ao ITIN, ver se não está fora aí da validade, realizar a nova emissão do ITIN. Então, esses pontos são muito importantes para que a gente, de fato, realize esse processamento das declarações de forma mais rápida. De forma eletrônica, é bem mais rápido que em papel, mas às vezes, por algum motivo, o fisco rejeita a declaração eletrônica e você tem que enviar via física. Então, a via física sempre demora mais para processar, e por isso que às vezes ocorre também alguns atrasos nas restituições. Só porque é um ponto importante também que muita gente pergunta em relação a prazo, às vezes tem clientes que chegam falando que tem restituição, que não recebe, que quer uma ajuda para poder conseguir receber essa restituição mais rápida. Então, é um ponto aí também que muita gente se incomoda com o fisco americano. Perfeito, Drica. E aqui, pontos importantes da 14754, tá? Então, como é que esse patrimônio americano afeta agora com a legislação recém-aprovada aqui no Brasil? Então, quais são aqui os pontos de interação que tem que levar muito em consideração? Primeiro de todos, acho que você quer falar, acho que quer falar, Drica? Pode falar. Aqui a gente separou esse artigo, que é um dos mais importantes que a gente precisa se atentar aí com a nova lei, que é a questão da apuração de forma individualizada, né? A maioria dos nossos clientes tem uma estrutura de empresa offshore, que detém uma empresa americana. Então, normalmente no imposto de renda, a gente sempre informava, né, a empresa offshore, a participação societária, possível empréstimo que aquele cliente detém com a empresa. E agora, com a nova lei, a gente vai precisar informar e apurar isso de forma individualizada. Então, antes, né, com a questão da equivalência patrimonial, os resultados da empresa subsidiária eles iam para o resultado da empresa controladora, e aí a gente só informava, né, a participação ali da empresa controladora. E agora, com a nova lei, a gente tem que se atentar, porque a gente vai ter que segregar esses resultados e também vai ter que segregar as empresas na ficha de bens e direitos no imposto de renda. Exatamente. E aqui é importante porque cada lucro desse vai gerar um crédito de dividendo a receber para a pessoa física. Então, o que é o crédito? É o lucro que você tributou nos Estados Unidos e que você devidamente deduziu do imposto aqui no Brasil, vai ter que ser declarado como um crédito de dividendo a receber. Você vai ter esse direito de crédito com o dólar travado ali em 31/12 de cada ano. Então é muito importante ter isso em mente, que o crédito, cada lucro de cada empresa vai gerar um crédito e esse crédito vai ter que ser apurado de forma individualizada. E acho que só um
ponto aqui, eu vou colocar o laser point, mas só para ter ideia, esse é apurado em forma individualizada, com exclusão dos resultados da controlada, direta ou indireta. Por que você tem que excluir? Vamos pensar esse caso aqui. Eu tenho uma empresa nas Ilhas Virgens Britânicas que detém uma C Corp, que é uma corporation nos Estados Unidos, com um imóvel. É uma estrutura muito padrão. Esse imóvel aqui embaixo, ele está alugado para terceiro. Então, é Airbnb no período que o cliente ele não está lá. Ele vai dar um lucro no ano. Dando um resultado positivo, você não vai subir esse resultado da Cicorp para a sua empresa nas Ilhas Virgens. Por quê? Senão você vai estar bitributando, vai estar tributando duas vezes a mesma base. Por conta disso, a gente trata aqui da exclusão dos resultados da controlada, direta ou indireta, para que você não tribute duas vezes a mesma base e sendo apurada de forma individualizada para gerar o crédito. A gente entende que é novo, é um pouco complexo. Se tiverem qualquer dúvida, o Q&A ele está à disposição de todos, então fiquem à vontade para nos perguntar, tirar dúvida no Q&A, escanear o QR Code, está 100% à disposição. É um pouco complexo, mas com o passar do tempo as pessoas vão pegando como é que funciona um pouco mais. E acho que aqui a gente traz o artigo 25 da Instituição Normativa 2180. O que é que quer dizer esse artigo 25? Nas estruturas com controladas diretas e indiretas, enquadradas na hipótese do artigo 17, ou seja, que seja caracterizado como um offshore, como diz aqui o termo mais comum, o contribuinte deverá declarar separadamente cada controlada direta e indireta. Ou seja, no caso que eu tenho a empresa nas Ilhas Virgens com a corporation embaixo, eu vou ter que declarar a empresa nas Ilhas Virgens e a corporation embaixo. Vou ter que segregar uma com a outra. Como faz isso? Tem na legislação todo um passo a passo. É um pouco complexo, mas vocês precisam ter em mente que agora mais do que nunca é necessário a assessoria. Porque agora tem legislação no Brasil, tem legislação lá, a gente tem que conciliar tudo. Então a gente sempre fica à disposição para poder auxiliar os clientes com isso. E aqui é importante a questão do deadline, né? Descasamento. Porque normalmente as pessoas vão entregar o tax return, como a gente falou, quem realiza a extensão de prazo, lá para setembro e outubro. E o momento do imposto de renda é maio. E as pessoas antes não precisavam receber esse balanço estimado da empresa americana. O balanço é o Schedule L que vai junto com o tax return no momento que a gente realiza o arquivamento. E agora, com essa nova lei, é muito importante você receber esse balanço da empresa americana também, porque ele vai ser de extrema importância para a gente declarar no imposto de renda. Então, verificar com o CPA, né, se ele segue também a metodologia que determina a lei para a empresa americana, ou é o IFRS ou é o BR-GAAP. Para a empresa sediada em país de tributação favorecida, tem que ser o BR-GAAP. Então, é importante se atentar aos prazos, porque normalmente o CPA não estava acostumado a receber esse tipo de demanda. Então, caso você precise que ele envie, disponibilize, ou contrate uma empresa, a gente está aqui também à disposição para ajudar nessa parte de você receber esse balanço de forma estimada. E é importante também você receber os balanços para que você tenha ali uma ideia de imposto que você vai pagar. Agora aqui no Brasil você vai ter que pagar imposto sobre os lucros, né? Antes a gente estava acostumado a pagar só no momento que a gente retirava recurso da empresa. E agora, se você oferir o lucro na empresa, você vai ter essa tributação de 15%. Então, é importante você ter ali uma ideia de imposto estimado, ter um fluxo de caixa organizado para que não tenha nenhuma surpresa no momento do imposto de renda. Principalmente também porque tiveram algumas mudanças, como o do ganho de capital, que agora é de forma anual, a depender do tipo de ganho de capital, né? As amortizações de empréstimo agora é de forma anual, não tem mais o carnê-leão, então distribuição de dividendos vai ser tudo de forma anual. Então, às vezes, o cliente estava acostumado a pagar de forma parcelada, vai pagar tudo junto ali no aumento do imposto de renda. Então, é muito importante se atentar a esse fluxo financeiro, porque no aumento do imposto de renda vai ser um momento de fato de você ali fazer um encontro de contas. Exato. Ninguém quer chegar aqui com saber que vai pagar um valor super alto aqui na boca do imposto de renda que vai ter que pagar aqui no 15%. Então, quanto antes o balanço da sua estrutura, seja ela uma LLC americana, ou seja ela uma empresa num país de tributação favorecida, como a Adriele comentou, quanto antes
eles estejam prontos, é melhor para fins de provisionamento de caixa. O DARF, em alguns momentos, somente nesse ano, em que está tendo uma recuperação de certos mercados, e a gente já tem acompanhado aqui na prática isso, o DARF ele pode vir a ser alto. Então é importante aqui você provisionar esse caixa para fazer a realização dos pagamentos. Exato. E só linkando com o que a gente falou anteriormente sobre os pagamentos dos impostos estimados, né? Caso de fato você realizou esses pagamentos estimados nos Estados Unidos, você pode compensar aqui no Brasil. Então é importante também guardar a documentação do comprovante de pagamento para que a gente possa compensar aqui e não realizar uma bitributação aí tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil. Perfeito. Partindo aqui agora para as dúvidas, a gente separou uma série de dúvidas que a gente recebeu antes aqui do nosso webinar. Então, a ideia aqui é que a gente discuta, vamos passar aqui por algumas dúvidas do Q&A também que a gente já recebeu, mas vamos começar aqui e tirar aqui o maior número possível. Acho que é a dúvida 1, tá? Uma residente fiscal brasileira possui um offshore em BVI, BVI são as Ilhas Virgens Britânicas, com seus 2 filhos, também residentes fiscais brasileiros. Esta offshore é dona de empresa americana, empresas americanas, que possuem 50% de outras 2 LLCs para investimentos no mercado imobiliário americano. Ou seja, é um offshore em BVI que detém investimentos em 2 LLCs, que detém 2 empresas americanas que detêm 50% de outras 2 LLCs nos Estados Unidos. Então são 3 empresas. A partir dessa estrutura, essas pessoas físicas são obrigadas a declarar imposto nos Estados Unidos e a offshore é obrigada a declarar imposto nos Estados Unidos. Qual é a alíquota de IR que incide sobre essa estrutura? Acho que aqui a gente tem algumas premissas que a gente tem que partir, tá? Você só é obrigado a declarar imposto aqui nos Estados Unidos se tiver efetivamente rendimento, tiver renda nos Estados Unidos. Então, se está gerando renda, é necessário que sim faça a declaração, é uma obrigatoriedade que faça uma declaração. A offshore ela só é obrigada a declarar imposto nos Estados Unidos se a LLC ela for transparente para fins fiscais. E como a Adriele ela comentou, você pode fazer de 2 formas. Ou você declara a nível da empresa no LLC, ou você declara a nível do sócio. Nesse caso aqui, a gente vai ter uma empresa que ela pode ser declarar a nível da empresa, ou seja, a offshore não precisa declarar. Se ela declarar a nível do sócio e ela for transparente, ou seja, a offshore vai ser obrigada a declarar nos Estados Unidos, arquivar o que a gente chama do Form 1120-F, que é o formulário de você ter uma Foreign Corporation, e qual a alíquota de R de 21% sobre essa estrutura. Tem um comentário, Drica? Não, exatamente, é se atentar à classificação fiscal da empresa, porque caso seja transparente, a offshore vai precisar realizar a declaração, e aí precisa solicitar também o IAEN, que é o número de identificação fiscal da empresa offshore. Então é importante verificar esses pontos para saber, né, a depender do tipo de investimento que você tem, se vale a pena deixar essa empresa transparente, se vale a pena fazer uma election, transformar essa empresa como uma empresa corporation, porque a empresa offshore não precisaria declarar, e a tributação iria ocorrer só no nível da empresa em 21% também. Então é importante analisar esse planejamento se está feito da melhor forma. Perfeito. A gente vai responder uma pergunta aqui do Lucas, ele mandou no nosso Q&A, que é a seguinte: em eventuais planejamentos tributários para diminuição da obrigação de imposto nos Estados Unidos, como você entende a opção de liquidar empresas norte-americanas para evitar o imposto sobre distribuição e ganho de capital? Essa é uma estratégia que ela é muito usual, tá, Lucas? Por que ela é usual? Porque uma corporation, quando vai distribuir dividendos para um não residente nos Estados Unidos, você tem uma tributação de 30% sobre isso, é o que chama do withholding tax. Um exemplo prático que a gente sempre comenta é, por exemplo, alguém aqui tem investimento na física, nos Estados Unidos. Tendo investimento na física, você vai investir via de regra numa corporation, numa Apple da vida, dos Estados Unidos. Os dividendos que a Apple paga são tributados na fonte no que a gente chama do WHT, do Withholding Tax, o imposto de renda retido na fonte. É a mesma lógica para você ter uma corporation sua no nome pessoal. Então, o que é que acontece?
é um pouco, é o desafio cultural, né, que a gente estava comentando. Para você evitar distribuir esses dividendos, algumas pessoas utilizam da estratégia de liquidar a empresa, fechei a empresa. E fechando a empresa, você consegue distribuir todos os dividendos de maneira líquida, sem imposto nos Estados Unidos, mas tendo que pagar o imposto aqui no Brasil. Então, acho que é uma estratégia comum, por isso que você vê muitas LLCs que a gente chama LLC Single Deal. Então, você abre um LLC para entrar num único negócio. Quem entrou naquele negócio, o negócio deu lucro, você liquida a empresa e distribui o dividendo líquido para os sócios, pessoas físicas ou offshore, enfim. Você não precisa distribuir dividendos. É uma estratégia comum, tem alguns riscos, mas acho que não nos cabe aqui aprofundar nesse jurídico agora. Vou passar aqui para a próxima pergunta. Quais são os tratamentos que estamos tendo quanto ao Unrealized Gain? O Unrealized Gain são os ganhos não realizados, tá? Então, é o que a gente chama da marcação a mercado dos ativos. Comprei uma ação da Apple a 10, ela está valendo 50 no final do ano. Eu não vendi essa ação. Esse delta de $40 na valorização está indo para o equity, ou seja, para o patrimônio líquido, ou para o P&L, que é o Profit and Loss, que é o resultado da empresa. Depende muito do ativo, tá? Se tratando aqui de ativos financeiros, ele tem que vir para cá, para o P&L, tem que ir para o resultado e tributar. Para o equity, são só para determinados ativos, que a gente pode aprofundar aqui a nível do CPC 48. A Adriele conhece muito esse CPC. Eu acho que essa é a dúvida depois da nova lei que todo mundo pergunta. A gente já fez alguns aqui, essa pergunta é clássica, né? Porque a ideia dessa pergunta é justamente saber se vai tributar ou não os ganhos não realizados. E é justamente isso que o Eric falou, depende muito da natureza do investimento. Depende muito como foi contabilizado esse investimento nessa contabilidade. Então, assim, às vezes o cliente acha que pode mudar a metodologia contábil porque a lei mudou. Então, ele sempre, né, contabilizou no resultado, mas agora ele está pensando em mudar ali o patrimônio líquido. Então, não é bem assim que funciona. Você precisa respeitar a metodologia que você já iniciou ali na contabilidade. Caso seja uma empresa nova, estou iniciando agora e estou curioso para saber como é que vai ser contabilizado isso. De fato, os ativos financeiros eles vão para o resultado. E aí, às vezes, o cliente acaba pagando aí esse imposto de o ganho que ele fala, né? Que não é um ganho efetivo, ele ainda não teve, porque ele não realizou. E na época, a Receita Federal deu a opção de você realizar, né, a transparência dessa empresa, deixar ela opaca ou transparente, e você deixando transparente, você tinha a opção de tributar ali no momento da efetiva venda, da liquidez desse investimento. Mas caso a sua empresa seja opaca, esses ganhos não realizados eles vão entrar no resultado e vai impactar no seu imposto devido naquele lucro auferido. Exatamente. É complicado aqui, é o tema mais complexo da nova legislação, que é você tributar a evolução patrimonial de um bem que você não teve, não tem disponibilidade econômica do bem ainda. Então, você não vendeu. Como é o fato gerador do imposto de renda, ele é justamente a disponibilidade econômica daquele bem. Se você não tem disponibilidade econômica, como é que você vai tributar? Então, é um ponto aqui de muita atenção. Acho, minha expectativa aqui um pouco mais pessoal é que para os próximos anos a gente vai ter um contencioso muito alto disso, principalmente agora que a gente vai fechar aqui os primeiros balanços, os clientes vão ter aqui o tamanho do problema que é essa tributação de ganho não realizado, e aí vai ter um contencioso muito forte na esfera administrativa e judicial sobre o tema, e a gente vai esperar na jurisprudência, quando o fisco quer uma coisa, o contribuinte quer outra, resta o judiciário aqui resolver esse embate. Então a gente vai ter que esperar aqui os próximos anos. Terceira pergunta. Qual o limite do lucro do cidadão estrangeiro para começar a pagar um imposto de renda nos Estados Unidos? A Receita Americana está conectada com a Receita Brasileira? Acho que aqui são duas perguntas, a gente consegue dividir aqui em duas, tá? O limite ele é sempre progressivo, tá? Em razão do valor do seu rendimento. Então, se tratando-se de uma pessoa física, vai de 10 a 37%. E se tratando aqui de uma pessoa jurídica, é 21% sobre tudo. Então, não tem certamente um limite.
mas na pessoa física é 30, até 37% a alíquota máxima e tem uma faixa de isenção para até os 10%, que é de cabeça que a gente precisa validar. E um segundo ponto é em questão a receita americana está conectada com a receita brasileira. Conectada não está. Então não tem nenhuma conexão. Não tem uma sala no Teams onde eles vão conversar sobre isso. Não tem nada disso. A gente tem acordos de troca de informação. E esses acordos de troca de informação é o que a gente chama de CRS, que a gente consegue solicitar informações, principalmente para o sistema bancário americano, caso por iniciativa de algum dos fiscos, ou seja, do fisco americano, ou seja, do fisco brasileiro. Automático ainda não há, mas no mundo tão globalizado e cada vez mais que a gente vive, talvez seja um cenário aqui para os próximos anos. Só em relação à isenção que o Eric comentou, caso você seja cidadão americano, você tem aquele Standard Deduction, que aí depende também do tipo de arquivamento. Se você está arquivando, né, como solteiro, você tem ali em torno de US$ 14.600 de dedução. Mas se você é estrangeiro, né, um não residente, entrega o 1040 NR, por exemplo, você não tem esse tipo de dedução. Então, a gente vai apurar ali seu imposto, conforme nas receitas e nas deduções. O que tiver de imposto a pagar é o valor que de fato vai seguir aí essa tabela progressiva, como o Eric falou, de 10% a 37%. Perfeito. Próxima pergunta. Sou residente fiscal no Brasil e tenho investimentos que pagam dividendos nos Estados Unidos. Esses dividendos sofrem a retenção nos Estados Unidos. Posso compensar no Brasil? É justamente o caso que a gente comentou agora, da pessoa que investe na Apple, a Apple paga o dividendo, sofre o withholding tax. Você consegue sim compensar esses impostos desde que sejam de aplicações financeiras. Então é possível compensar esses impostos. Teve na fonte lá, saiu no seu extrato, a conta aqui da instituição financeira. US$ 100 de pagamento da Apple, com dividendos do WHT lá nos US$ 30, que é os 30%, você tem que declarar que recebeu esse rendimento aqui no Brasil, mas tem um check the box logo embaixo que teve o imposto pago no exterior. E aí você coloca que já teve esse imposto pago para compensar esses impostos. Então é bem possível e a gente recomenda que seja fácil e seja utilizado. Senão você vai estar sendo bitributado. Acho que ninguém gosta aqui de seguir por essa linha. Próxima pergunta. Quais as penalidades aplicáveis à pessoa física que não entregou a declaração anual de renda nos Estados Unidos? Aqui a pessoa vai estar sujeita àquelas três penalidades que a gente comentou no início, né? Primeiro, em relação aos pagamentos de impostos estimados, caso de fato tenha algum imposto devido nessa declaração. Se não tiver imposto devido na declaração, só vai estar sujeito à penalidade do atraso do envio, né? No caso, até o cliente enviar essa declaração, que é de 5% ao mês, limitado a 25%. A gente fala que essa é a penalidade assim mais alta, né, digamos assim, porque a depender aí do valor que você tem de imposto devido, você pagar 25% sobre esse imposto é um valor significativo. Então, a gente sempre aconselha, primeiro, a realizar a extensão para ter aí esses 6 meses para garantir que essa declaração seja entregue dentro do prazo e organizar toda a documentação suporte para entregar essa declaração o quanto antes. Então, as penalidades são as penalidades pelo atraso da declaração, que é 5% ao mês, limitando a 25%. Você tem aí os juros e multas, que é em torno de 1% a 3% ano dos pagamentos de impostos estimados que deveriam ter ocorridos. E você também tem a questão da penalidade do pagamento em atraso, que é quando você deve um valor superior ao que foi pago de forma trimestralmente, e aí você só realizou esse pagamento no segundo deadline. Então, são essas três penalidades que você está sujeito aí, caso você tenha imposto devido e não entregou a declaração. Perfeito, Rodrigo. Próxima pergunta. Posso pagar o imposto no momento do arquivamento da declaração dos Estados Unidos? Caso positivo, estarei sujeito a juros e multa? Acho que ele antecipou a nossa explicação. Acho que é justamente o caso que a Adriele comentou. Você só vai estar sujeito aos juros e multa nessas três últimas hipóteses em que ela disse. Além disso, ou se você
tiver aqui o late filing, né, que vai com atraso, você vai também estar sujeito aqui aos juros e à multa. Vamos passar para a próxima pergunta. Tem uma entidade controlada no exterior, nas Ilhas Virgens Britânicas, para ativos financeiros e um LLC nos Estados Unidos com um imóvel. Acho que o pessoal adiantou aqui as nossas explicações. Como eu devo declarar na próxima declaração de imposto de renda no Brasil? Acho que é justamente o ponto que a gente destacou sobre a 14754, né? Aquele último tópico dos impactos do Brasil. É declarar cada empresa individualmente na ficha de bens e direitos no imposto de renda, apurar os lucros de forma individualizada para cada uma dessas empresas, para você não tributar duas vezes a mesma base, e declarar não só as empresas, como os créditos de dividendo a receber para cada uma dessas empresas na ficha de bens e direitos do imposto de renda. Então, é complexo, a gente entende que é complexo, acho que é para isso que nós estamos aqui, para poder ajudar todos os nossos clientes e parceiros. Então, se tiverem qualquer uma última dúvida, podem escanear o QR Code, que a gente está 100% à disposição para poder auxiliá-los. Por fim, chegando aqui ao fim de mais um radar, um webinar nosso, a gente compartilha aqui o radar de novo para que vocês entrem em contato, entrem no nosso grupo do WhatsApp, a gente sempre compartilha lá as informações, temas pertinentes, não deixamos que fique um fórum aberto para discussões. Nossa intuição maior aqui é sempre contribuir ao debate e não ter aqui um posicionamento sério a nível da Shield, é uma parte institucional também. QR Code na tela, aqui para caso queira falar com um especialista. E nosso time da Shield fica à disposição. Muito obrigado aqui por participarem de mais uma edição e nós estamos inteiramente à disposição. Obrigado, pessoal, e até uma próxima. Obrigada, pessoal.